Só preciso andar para a frente. Ok, então boa tarde. Pronto, o Américo já fez mais ou menos as apresentações, alguns de vocês já me conhecem, eu sou o Rui Silvares, sou professor aqui na Emílio Navarro na área das artes e a convite, pronto, a ideia surgiu entre mim e o Américo de fazer esta apresentação e para falar do tempo nas artes, eu lembrei-me de um trabalho que fiz quando ainda andava na faculdade, até o trouxe aqui, manuscrito, já estava, as folhas estão um bocadinho amarelas, isto foi em 1990, portanto já foi há uns anos, e eu fui pegar neste trabalho e tentei refletir acerca da coisa e produzi uma série de ideias um bocado complicadas, até que finalmente percebi que o melhor era voltar atrás e pegar exatamente naquilo que fiz há 34 anos, qualquer coisa assim, e porque as ideias que eu tive na altura acerca desta questão do tempo nas artes, isto era um trabalho para a cadeira de composição de pintura, portanto, uma cadeira que tinha na faculdade, e na altura não tinha suporte teórico absolutamente nenhum, tinha que fazer um trabalho sobre o tempo na composição, qualquer coisa assim do género, de maneira que me vi obrigado a inventar aquilo que está aqui. Mais tarde vi-me a perceber que algumas das ideias que eu construí, que eu pensava que tinha construído, andava todo contente, não eram assim tão originais como eu imaginava à partida. Mas nada melhor do que ir avançando com isto. Desculpem, isto era a capa do trabalho, é uma pintura do William Blake, um muito célebre artista inglês do século XIX e que representava de algum modo uma personagem divina que mede o tempo, ele tem um esquadro na mão. Bom, era a capa era preto e branco, fotocópia, não havia fotocópias a cores na altura. E o título do trabalho era este, era Tempo, uma continuidade descontínua, e dividia-se em 3 partes. O tempo da realização, portanto, não esquecer que isto era um trabalho para a cadeira de pintura, para uma cadeira do curso de pintura, portanto, aqui, quando falo em arte, estou a falar em pintura de um modo mais objetivo, portanto, depois podemos extrapolar para as artes plásticas de um modo geral. Então, dividi em 3 tempos: o tempo de realização, o tempo de exposição e, finalmente, o tempo pictórico. Ok? E o que é que, com estas 3 fases, digamos assim, da criação artística, o que é que isto me poderia sugerir? Bom, na altura, portanto, vamos passar ao tempo da realização, estava-me a esquecer disto, escolhi um autorretrato de um dos meus pintores favoritos, o Goya para os amigos, um autorretrato que ele fez de si próprio, portanto, a pintar durante o tempo de realização de uma pintura, não é? E eu, na altura, portanto, tinha um grupo de amigos que fazíamos exposições, sim, e discutíamos muito estas questões. E, portanto, algumas das ideias que vêm aqui são resultado dessa reflexão conjunta. Eu não gosto de assumir aquilo que não me pertence. Portanto, algumas destas coisas vieram assim naquelas noites em que uma pessoa está mais agitada e tal, a conversar e vai tendo ideias. E realmente, quando nós estamos a executar um trabalho artístico, no meu caso, quando estou a pintar, portanto, o meu trabalho resulta do movimento, certo? O movimento que eu produzo fisicamente no espaço que ocupo e sobre uma determinada superfície, porque na pintura nós trabalhamos normalmente numa superfície rígida, não é? Numa tela, num papel, o que seja, e, portanto, o movimento é, digamos, um ingrediente muito importante e, na minha ótica, movimento implica energia. Ok? E, de algum modo, quando eu estou a executar o trabalho de pintar, eu estou a registar as minhas ideias, estou a registar... Eu acho que é mais do que as minhas ideias. Estou a... Digamos que sou uma espécie estou a pedir às coisas que me rodeiam que interfiram com
com o meu, digamos assim, com o meu corpo, com a minha mente, e que me levem a executar algo sobre aquela superfície, não é? E, de facto, há uma série de estímulos que interferem comigo, não é? Sei lá, desde a música que eu estou a ouvir, eu gosto muito de ouvir música quando estou a pintar, ou alguma coisa que estive a ler, ou até se estava a cozinhar e queimei o dedo, ou se cortei também o outro dedo quando estava a picar a cebola, quer dizer, tudo isto vai de algum modo contribuir para aquilo que eu estou a fazer. Mesmo que eu tenha uma ideia, mesmo que eu tenha um tema, mesmo que eu tenha um objetivo, que eu tenha feito um esquema qualquer compositivo, há sempre qualquer coisa que interfere e que vai, digamos assim, conjugar-se com todos os outros estímulos naquilo que nós, na altura, chamávamos hibridização anárquica. Gostávamos de inventar assim umas coisas pomposas, não é? Hibridização anárquica, ok? Porque estas coisas vêm de todo o lado, nós não sabemos, estamos de algum modo a executar uma ação e todos estes estímulos vão de algum modo conjugar-se para nos ajudar, ou para nos permitir, ou para nos conduzir, o que seja, na criação daquele determinado objeto. Portanto, é um sistema não linear, porque eu, por vezes, vejo, mesmo que um artista, penso eu, tenha concebido um esquema e tenha um esboço, de algum modo, rigoroso daquilo que vai fazer, quando está a executar o trabalho, há sempre qualquer coisa, há sempre algo que acontece que o leva a fazer uma coisa diferente, que o leva a alterar o plano inicial. Aliás, vê-se, quando se fazem aqueles estudos com raio-x sobre pinturas medievais, ou sei lá, não é preciso sequer ir tão longe, e descobre-se que, afinal, o pintor, por baixo, a personagem estava com o braço assim, e depois ele pintou com a mão na testa. O que é que isto quererá dizer? Se calhar não quer dizer nada de especial, foi algo que aconteceu naquele momento e que levou o artista a alterar as coisas. De facto, o tempo da realização, a meu ver, é um tempo absolutamente caótico. Pelo menos, eu falo por mim, é a minha experiência pessoal que me leva a chegar a estas conclusões. Quando estou a fazer um trabalho artístico, uma pintura, digamos, é um tempo caótico, mas é ao mesmo tempo um período extremamente feliz, ok? E há outra coisa que eu e os meus alunos, todos eles perceberiam isso se aqui estivessem, quando estamos a desenhar ou quando estamos a pintar, a passagem do tempo é diferente, completamente diferente. Podemos estar 2 horas marcadas no relógio a fazer algo que nos parece que passou 5 minutos e é como se entrássemos e saíssemos num buraco, qualquer coisa assim, e que de algum modo altera a nossa percepção do tempo que nos rodeia. E o que é um facto é que quando acabamos, tudo isto que acontece durante o tempo de realização fica registado. E, na verdade, quando nós acabamos uma pintura, e acabar é uma palavra que, a meu ver, não é correta, nós paramos de pintar. Fica algo em suspensão na tela, ok? Na verdade, uma obra de arte nunca está verdadeiramente concluída. Nós podíamos sempre acrescentar mais qualquer coisa, podíamos fazer mais qualquer coisa, podíamos ir um pouco mais longe, mas não, nós temos que suspender, porque, pronto, ok, uma pessoa pode passar a vida toda a pintar a mesma tela, não sei, se calhar, mas, portanto, entramos num tempo de suspensão e a obra de arte nunca está verdadeiramente concluída, ok? Depois, ela fica em suspenso e passamos ao tempo de exposição. É a fase em que o objeto artístico que nós criamos é exposto à apreciação, à fruição, o que seja, das outras pessoas, não é? E o tempo de exposição, eu aqui utilizei esta pintura, que é uma pintura que eu também gosto muito, de um artista, penso que ainda é vivo, de um senhor chamado Mark Tansey, e que se chama
o teste do olhar inocente, talvez em português, que representa, como todos podem ver, uma vaca a ver-se a si própria representada numa tela. Ok. E o tempo de exposição, então, como eu vos disse, aquilo que eu penso é que ficou em suspensão o objeto artístico e então eu acho que a obra de arte, na verdade, é um receptáculo. Ela encerra em si toda uma série de gestos, de movimentos, de influências, de ideias, whatever, que de algum modo se transformam naquilo que é uma espécie de energia em suspensão. O objeto artístico está exposto, ele tem uma força qualquer dentro dele, eu não sei explicar exatamente isto, não sei, as leis da física não me parece que me ajudem neste campo, mas há qualquer coisa que está ali assim como que a vibrar e quando o observador entra em contacto com aquela energia, a sua própria energia pessoal, a sua experiência, o seu conhecimento, a sua modividência, o que seja, entra em contacto com o objeto artístico e pum, alguma coisa acontece. Gostamos, não gostamos, aquela obra, não sei, aquilo mexe comigo, emociona-me, é chato, não gosto, o que seja. Mas é este contacto entre a energia que cada um de nós transporta consigo e aquela que ficou em suspensão na obra que gera aqui qualquer coisa de estranho, de extraordinário, surpreendente umas vezes, outras vezes nem por isso, mas de algum modo a criação artística durante muito tempo esteve relacionada também com uma certa ideia de magia, de alguma força misteriosa que anda pelo universo e o artista é capaz de canalizar para o objeto artístico, whatever. Uma obra de arte nunca está concluída, mas ela transforma-se quando contacta o observador. Mas nunca está verdadeiramente concluída, ok? Penso que isto não será assim muito controverso. E nesta altura vem-me sempre à memória uma frase que eu ouvi quando era pequenino, não sei, talvez numa aula de ciências, algures, e que é a célebre lei de Lavoisier, que nos diz que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. E eu acho que isto se adapta perfeitamente à perspectiva que eu tenho da criação artística. Porque, reparem, quando eu estou a fazer, a criar um objeto artístico, como eu expus anteriormente, no tempo de realização, eu na verdade estou a transformar algo que me inspira ou que interfere com o meu sistema nervoso, não é? Portanto, eu estou a transformar. A própria ideia de criação talvez se devesse designar mais por transformação, não é? E, de facto, aquilo que eu faço depois fica em suspensão, como eu disse, e quando o observador entra em contacto com aquilo, mais uma transformação acontece. Aliás, eu quando estava a fazer este PowerPoint, encontrei uma palavra que não conhecia, que é transdução, que é a ideia de uma energia que se transforma noutro tipo de energia, portanto, uma espécie de contínuo. Eu depois ainda fui ver se existia o verbo transduzir, mas o verbo não existe, portanto, calei-me com a transdução, mas... Finalmente, temos o tempo pictórico. E aqui escolhi para ilustrar esta última fase deste conjunto de ideias, uma das pinturas que eu, certo, talvez deve ser a pintura que eu mais tempo passei na minha vida a olhar para ela. De vez em quando vou ali ao Museu Nacional de Arte Antiga revisitar esta extraordinária obra do Hieronymus Bosch e que também, já na altura quando eu fiz este trabalho, portanto há 34 anos atrás, foi o que me serviu de mote para este conjunto de ideias. Finalmente entramos no tempo pictórico. O tempo pictórico, a meu ver, é algo
que, digamos assim, é o tempo encerrado na obra. Ele não existe em permanência lá dentro, portanto, ok, não há nada que interfira com aquele tempo. Isto pode parecer contraditório com a ideia que eu estava a dizer de ficar algo em suspensão, mas são coisas diferentes. Uma coisa é o tempo da exposição, outra coisa é o tempo pictórico, é o que está encerrado na obra. É aquilo que, pronto, isto é a única coisa de tudo isto que estamos aqui a falar, é das poucas coisas que eu falo normalmente aos meus alunos, é o que designamos por lógica interna do objeto. Ou seja, quando nós construímos um objeto artístico, há todo um conjunto de subterfúgios, digamos, não sei, de pequenos truques, ideias que nos ajudam a construir a obra e que todas juntas elas fazem com que a obra tenha um significado, façam sentido. Ok? É difícil explicar, por vezes nós não somos capazes de explicar claramente o que é que naquela... eu gosto daquilo, eu gosto, não sei bem porquê, mas é quando esta lógica interna do objeto foi construída de modo a que a coisa faça sentido e que seja, digamos assim, pacífico ao olhar do observador. E eu quando digo pacífico não é que seja uma coisa sossegada, etc. Não, faz-nos acreditar que aquele objeto tem uma qualidade qualquer que lhe confere, digamos assim, eficácia na comunicação. E esta lógica interna existe para lá do observador, quer dizer, por isso por vezes nós olhamos para uma obra e dizemos, eu não percebo aquilo, não sei o que é que aquilo quer dizer, mas há qualquer coisa que de algum modo me mantém atento, é a tal lógica interna do objeto. E, portanto, a meu ver, é um tempo, por exemplo, falámos aqui, quando falei aqui do tempo da realização em que uma pessoa se perde, portanto, num tempo mais ou menos subjetivo, ok? Passaram 5 horas, parece-me que passou 5 minutos. Este tempo pictórico, aquele que está encerrado na obra, aquele que diz respeito à construção do objeto, nem é objetivo, nem é subjetivo, é uma coisa completamente fora da... Portanto, fora, digamos assim, do modo como nós estamos habituados a marcar o tempo. E volto a esta ideia que uma obra de arte nunca está verdadeiramente concluída enquanto houver seres humanos. Quero dizer, no teatro costumamos dizer que sem espectadores não há espetáculo. No objeto artístico, enquanto houver seres humanos para contactar com ele, para produzir aquela transdução de que eu falei há bocado, aquelas energias que se transformam umas nas outras e que nos permitem ficar felizes ou ficar aborrecidos ou ficar incompreensivelmente agitados com qualquer coisa que vemos, enquanto isso acontecer, existe obra de arte, existem seres humanos, digamos assim, esta capacidade de transformação será aquilo que é eterno. Não sei se eterno é a melhor palavra, mas enquanto houver seres humanos, há arte. E acabo com esta imagem. Penso que, pelo menos as pessoas que estão relacionadas com as artes conhecem bem este objeto, que foi considerado a obra de arte mais significativa de todo o século XX e que, na verdade, é um urinol. Chama-se A Fonte, do artista Marcel Duchamp, e foi considerado o objeto, a obra de arte mais significativa de todo o século XX por um painel imenso de historiadores, curadores, críticos de arte, etc. E reparem, estamos a falar de um urinol, um vulgar urinol, que foi retirado do seu contexto, foi-lhe dado um título, chama-se A Fonte, e está aí para nos questionar, está aí com a sua energia própria para, de algum modo, entrar em contacto com a nossa energia individual e pôr-nos a pensar sobre aquilo que se passa. E pronto, e era só isto que eu tinha para dizer. Obrigado.